Olá, irmãos e irmãs do Templo de Saber. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso curso para os médios, né? Curso e reciclagem também para os médios antigos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre prostração e oferendas. É um item que realmente a gente às vezes não presta muita atenção nisso, a gente já faz, já tem hora de fazer, né? Mas vocês devem. O que seria prostração? A gente reverenciar as entidades. Então, sempre quando a gente está adentrando no templo, a gente faz algum tipo de reverência, não é? Por exemplo, é comum na Igreja Católica, todo mundo sabe, quando chega perto, vai adentrar na igreja, o pessoal faz o sinal da cruz, né? É uma forma de prostração, né? O prostra as mãos assim também, né? No coração. E é uma forma de reverenciar os seres sagrados. Da mesma forma, a gente também faz durante o tempo, mas essa questão da prostração é a gente reverenciar desde o momento que a gente está adentrando no templo. Ou seja, assim que a gente entra no templo, logicamente alguém vai nos atender, vai abrir a porta, né, durante o dia dos trabalhos. A gente vai cumprimentar, logicamente está recebendo, a gente naturalmente dá oi, boa noite, tudo bem, tá? Mas antes de continuar cumprimentar a todos, que já, né, a gente dispersa um pouquinho, já faz uma reverência para o nosso altar, onde estão a imagem do Buda, de Jesus Cristo e de todos os seres sagrados, tá? É uma coisa importante a gente fazer sempre, que a gente desde imediato, a gente vai se prostrar, né? Existem várias formas de prostração, de oferendas, é um assunto bem completo, bem interessante, mas completo. Eu vou falar mais um pouco sobre a teoria e depois a prática mesmo. Eu quero marcar um dia para dar tipo um cursinho, né? De prática de prostração e oferendas lá no templo mesmo. Vou marcar ou um sábado de manhã ou um domingo de manhã para quem está, para os novos médios e também para os médios que querem se aprofundar mais nessa prática. Então, primeiro falando sobre a prostração, que eu recomendo para todos fazer assim que chega no templo. Logicamente alguém vai abrir a porta, que a gente deixa a porta trancada, você cumprimenta. Aí depois, antes de conversar com os outros ou cumprimentar os outros, que vai ser normal, natural, faz a prostração. Tem várias formas, então eu vou explicar mais ou menos assim. Procurar, existe a forma mais simples e a mais completa, né? A forma mais simples é assim, colocar as palmas das mãos no coração e se curvar 3 vezes ou uma vez só, né? Perante, pode ser lá mesmo, você estando perto da porta, tudo, depois você entrou, se curvar perante os mestres. Se você quiser lá perante o altar, mais próximo do altar, também, não tem problema. Mas geralmente, até nos templos budistas, quando o pessoal adentra no templo, assim que pôs a porta dentro do templo, já faz a prostração. Existem as formas mais simples, que é essa aqui, né, que é praticamente universal, tanto o budismo, o cristianismo, adota essa postura, esse mudra, né, muda da prece, né, vamos dizer assim, de você se curvar e se prostrar. Esse é o mais simples, que todos podem fazer, né? E se curvando um pouquinho em respeito aos seres sagrados, né? A Buda, Jesus e todos os seres sagrados. E as entidades da casa, a diretoria espiritual, né? A todas as entidades que compõem a casa, os guias e protetores. É uma forma da gente. Mas para que isso? A prostração não deixa de ser um treino da nossa mente. Treinar na nossa mente, entrar em contato, estar sempre lembrando, criando familiaridade, né? Para evitar que, de repente, acontece, é muito comum, frequente acontecer com qualquer um de nós mesmos, às vezes a gente está com a cabeça tão, né, atribulada por causa do dia a dia da rua, isso, que quando chega
Lá a gente mal consegue olhar para o altar. Então é uma forma da gente prestar atenção, começar a treinar a nossa mente. Isso é da concentração. O que é concentração? Manter o foco no objeto, não é? No templo, manter a concentração no objeto virtuoso, que é o objeto virtuoso, são os seres sagrados. Quando eu falo objeto, não é objeto porque é objeto inanimado, porque o sujeito somos nós e o mundo externo, quer seja pessoas, seres, objetos, tudo é objeto, é tudo aquilo que a nossa mente está fora da nossa própria mente, né? E os seres sagrados é o objeto, né? E assim como para os outros, nós somos um objeto, uma pessoa física e assim por diante. Mas deixando o conceito um pouco de lado, o importante é a gente sempre reverenciar os seres sagrados quando a gente adentra no templo. E é porque a gente sempre tem um altar. E dentro desse altar, você vê, eu estou aqui na minha residência, mas aqui eu tenho um pequeno altar, né? Que tem a imagem do Buda, pode ser um altarzinho com a divindade da sua preferência, se for de Nossa Senhora Aparecida, ou de Jesus, e assim por diante, cada um faz do seu modo. Mas, às vezes vocês podem me perguntar, mas por que também tem que ter o altar? Isso não é adorar imagens? Não é bem assim. Lógico que existem correntes do próprio cristianismo que são contra a adoração de imagens, né? Mas, na realidade, o objetivo da imagem é fazer a nossa mente lembrar-se dos seres sagrados. E é uma forma da gente se conectar com eles. E não que, logicamente, é uma peça, mas quando a gente olha, a gente entra em contato, a gente está sintonizando, está conectando nossa mente com o objeto virtuoso. Que essa imagem está representando os seres sagrados. Certo? Então, é muito comum os Budas se emanarem até como estátuas, como esses objetos, para que realmente a gente consiga treinar a nossa mente para mentalizar os seres sagrados. Porque se algum dia a gente quer se tornar um Buda, a gente quer ver os seres superiores, né, mais elevados, Jesus Cristo, se a gente não treinar a nossa mente, a gente nunca vai ver. Não é que ele vai vir do nada, tudo são causas que têm que acontecer antes para que o efeito virtuoso aconteça lá na frente. Então, se eu não treinar a minha mente a visualizar os seres sagrados, a me familiarizar com eles, me conectando em pensamento, em vontade, e até imaginando, mesmo que seja através de uma imagem, quer seja uma estátua de madeira, de gesso, uma pintura, né, um quadro, é uma forma de eu treinar minha mente a entrar em contato com eles. É como se fosse uma senha. A senha é essa. Agora, naquele momento, olhando para uma imagem sagrada, naturalmente minha mente vai se lembrar de assuntos sagrados, de assuntos virtuosos, né? Fazer pedidos, fazer orações para os outros e assim por diante. Então, na realidade, e conforme você vai se familiarizando com um altar, né, com a imagem de um ser sagrado, você cria um campo de energia que se torna um campo de energia mesmo, como se fosse um portal. Tanto que, por exemplo, a Tisha, ele sempre andava com uma estátua de Tara, né, que é um Buda feminino, né, que é mais ou menos equivalente a Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, né? É um Buda feminino que está sempre pronta para ajudar as pessoas. E ele sempre usava a estátua de Tara. Quando algum discípulo, alguma pessoa do povo tinha alguma dúvida, ia fazer alguma pergunta sobre qualquer problema pessoal, ele consultava a estátua dele. E depois a conexão dele com o Tara era tão forte, tão grande, que ele conversava com o Tara também, por intermédio da estátua. Por quê? Porque cria um elo, um link, uma conexão. É como se você fosse falar com o ser sagrado, para você falar com um parente seu, que mora numa outra cidade,
você tem que ter alguma coisa para fazer essa ligação. Qual é? É o aparelho celular, não é? Hoje em dia. É mais fácil a gente entender dessa forma. Que aquilo vai ser um instrumento para você se conectar com um familiar, um amigo seu que está longe. Da mesma forma, quando a gente tem uma imagem, ele vai servir de instrumento para a gente se conectar com seres sagrados que estão numa outra dimensão. Certo? Então, por isso que deve se respeitar essas imagens, né? E sempre a gente fazer reverências, né? Cada um de uma forma diferente. E além disso, quando você tem um altar, você é apto você colocar algumas oferendas. No Templo do Saber, vou falar mais no Templo do Saber. Antigamente, na primeira fase do templo, na época do Senhor Lindo, que foi de 64 a aproximadamente 1989, era muito comum, todos os dias de trabalho, levar flores e colocava lá no altar junto com o Buda. Então, isso é uma oferenda de flores, certo? Era uma oferenda simples, não tinha outro tipo de oferenda, mas sempre tinha lá 2 vasos, um ao lado do outro, do Buda, né? Que era aquele Buda mais gordinho, vamos dizer assim, né? E com a barriga de fora, né? São várias imagens diferentes de Buda, mas todos são Budas, né? Seres iluminados. E sempre existia flores, e eram flores naturais. Era um hábito do pessoal, como o templo estava próximo lá de uma floricultura, que ficava lá perto do cemitério da Vila Euclides, e lá tinha muitas floriculturas, então era hábito do pessoal, já tinha um pessoal lá que passava lá, já comprava as flores e levava lá para depois receber as bênçãos, depois cada um levava para casa. E isso foi durante muitos e muitos anos. Depois, quando nós mudamos depois do falecimento do Senhor Lindo, nós mudamos reabrimos na Vila Rosa, utilizamos durante algum tempo, mas depois por questões até de logística, porque o pessoal que pegava a flor vinha lá de São Paulo, né? Existia uma dificuldade para chegar em cima da hora aqui, lá na Vila Euclides, trânsito ficou cada vez mais problemático, né? Então foi mudamos e estava cada vez mais difícil colocar flor, aí resolvemos colocar as oferendas mais... o sistema de oferendas mais completo, de acordo com o budismo, que também inclui flores, mas não é necessário você comprar flor natural. Se você tiver, ótimo, você pode agregar até. Mas existem outras formas que são as 7 oferendas principais, né? Que isso, os templos budistas do mundo todo, praticamente, adotam, né? Sempre na imagem do Buda, porque qual é o objetivo da oferenda? Qual é a função da oferenda? A oferenda é você oferecer para os seres sagrados tudo aquilo que tem de bom aqui na Terra. Não deixa de ser um treino da nossa própria mente. Você fala, mas por que, por exemplo, vou enumerar as oferendas para depois explicar. Depois a gente vai ter um workshop, tá? A palavra vamos ter um workshop sobre oferendas e prostrações.